Amados, nós temos falado sobre o livro das Revelações nesses últimos domingos. Leia comigo Apocalipse capítulo 5, versículo 11 e 12, diz assim: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, dos anciões, e era o número deles milhões e milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Diga amém. Coloque uma mão sobre a tua cabeça, por gentileza, e grite assim comigo: Senhor Jesus, faça-me sábio ao entender esta palavra, pois está escrito que o Senhor escondeu daqueles que não têm revelação, mas revelaste aos pequeninos, aos simples, aos humildes. Agora pede com a sua voz aí, com o seu jeitinho, fala: Deus, eu preciso entender. Então dentro da minha mente coloca as revelações divinas. Senhor, faça-me, Senhor, compreender toda essa palavra. Faça-me, Jesus, entender tudo o que o Senhor tem nesse livro. Também oro, meu Pai, para que o abrir dos meus lábios, Senhor, entre no coração dessas pessoas essas palavras. Eu oro para que seja repreendido agora todo o espírito que tentava tirar a atenção da tua igreja. Senhor, eu quero crer que essa igreja vai sair daqui repleta, meu Pai, de um entendimento glorioso, Senhor, que é o livro mais difícil da tua palavra, mas se tornará fácil, Senhor, a base do Espírito Santo. Assim nós cremos. Você que crê, diga amém. E diga: está ligado na terra para estar ligado nos céus. Maior aplauso e poder se assentar. Graças a Deus. Amados irmãos, noiva do Cordeiro, amigos visitantes, me dê um pouco da sua atenção, principalmente no começo dessa mensagem, porque eu vou refrisar o que nós falamos nesse último domingo, e depois nós vamos continuar com as revelações divinas. Amados, nós falamos de Apocalipse capítulo 1, 2 e 3, que fala realmente sobre os céus e também fala sobre a igreja. Expressamos durante essa semana que a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia é a igreja cujo nós estamos vivendo por esse tempo. Então nós vemos que a igreja de Filadélfia é uma igreja onde é fiel, porém tem pouca força. E essa pouca força significa pouca operação de maravilhas. Mas o texto garante uma bênção tão grande para a igreja de Filadélfia, dizendo: por guardaste a palavra da minha paciência, eu te livrarei da hora da provação. Então nós vemos isso, que o próprio Deus está dizendo: por guardar a minha palavra, da hora da provação eu vou guardar você. E a hora da provação, no caso, é o momento de tribulação. E qual é este momento, apóstolo? O momento onde a igreja vai ser retirada da terra e vai começar um período de falsa paz durante 3 anos e meio. E depois 3 anos e meio de pura turbulência, aonde haverá guerras, nação contra nação, fome, pestes, e assim vai acontecer. Mas nós vemos agora no capítulo de número 4 de Apocalipse que o próprio João fala: eu vi uma porta aberta nos céus, e ouvi uma voz como de trombeta que dizia: sobe para cá. Esse é o arrebatamento que está escrito em Apocalipse. E João diz que ele subiu, e quando ele entrou por essa porta, ele viu um trono. Ele olhando viu um ser sentado sobre esse trono, e ele narrou dizendo que era mais lindo do que o jaspe, mais lindo do que qualquer pedra preciosa. Ele narrou dizendo que o arco celeste, que foi o pacto que Deus fez com Noé, no caso o arco-íris, estava em volta do trono de Deus. Ele disse: olhei e vi 24 tronos, também vi 24 anciões que se prostravam, dizia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Diga glória a Deus. Então nós vemos capítulo 1, 2 e 3, que é o período das igrejas. E isso é períodos, não significa que existem igrejas distintas. Então a igreja de Laodiceia, que é a igreja que não é nem quente nem fria, mas é mona, é o período onde a igreja mundial passará por isso. Como também a igreja de Filadélfia. Todos tinham pouca força, mas guardaram a palavra. Então nós estamos nessa transição de uma igreja para outra, e aguardamos o arrebatamento, que é o capítulo 4. Mas quando aconteceu o capítulo 4, aonde nós vamos estar quando a tribulação estiver na terra? Nós lemos que o próprio João disse, quando ele estava
vendo, ele viu milhares e milhares, uma multidão de pessoas, e todos estavam cantando: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Diga glória a Deus. E esse milhares e milhares que estavam dizendo ações de graça, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, somos nós. Nós vamos estar agora com Cristo no reino dos céus, nesse período, enquanto a tribulação estiver acontecendo na terra. Só que eu quero te explicar neste momento, nessa reunião, quando começará essa tribulação. Nós vamos explicar sobre as aberturas dos selos que o próprio Cordeiro abriu, porque a Bíblia diz que João, ele olha um livro que é selado por dentro e por fora, e ele começa a chorar, porque não há ninguém que é digno de abrir aquele livro e de desatar os seus selos. Aí de repente os céus gritam dizendo assim: calma, João, não chore, porque o Cordeiro que foi morto e reviveu, ele é digno de abrir esses selos. Diga glória a Deus. Só que a abertura desses selos não é uma coisa boa, porque a abertura desses selos fala do tempo da tribulação. Só que graças a Deus essa igreja não vai estar aqui no tempo da tribulação, vai estar nos céus, diga amém. Então nós vamos aprender hoje sobre a abertura dos selos e quando se inicia a tribulação. Para você aprender, abre comigo em Daniel 9, verso de número 27. Você vai aprender comigo aqui agora. Eu faço um resumo bem rápido sobre as 70 semanas e explico quando vai começar essa tribulação para você. Daniel capítulo 9, versículo de número 27. Gente, Daniel, ele vai explicar e ele vai fazer para nós o relógio de todo o tempo para a vinda de Cristo e também sobre a tribulação. A visão que Daniel tem aqui em Daniel capítulo 9 é sobre o teu povo. E qual é o povo de Daniel? É o povo de Israel. Então Israel, gente, ela é o relógio central. Nós temos que sempre olhar para Israel para entender qualquer tipo de tempo bíblico, principalmente sobre arrebatamento e principalmente sobre início de tribulação. Daniel aqui no capítulo 9, ele fala sobre 70 semanas. Uma coisa que você precisa aprender aqui hoje é que quando Deus fala de um dia, ele está falando de um ano. Por exemplo, olha o número de Deus. Lembra o sonho que Deus deu para Faraó? 7 vacas magras. Aquilo significava o quê? 7 anos de pobreza. Então quando Deus fala um dia ou o número 1, Deus está falando de um ano. Então isso é muito interessante para você saber. A revelação de Daniel capítulo 9 fala de 70 semanas. Só que uma semana tem quantos dias? 7 dias. Então se são 70 semanas, ele está dizendo que cada semana são 7 anos. Então no caso aqui é 70 vezes 7 em anos a essa revelação. E o próprio Daniel começa a picar essa revelação para que nós podemos entender. O início do relógio era que quando o povo fosse liberto da Babilônia para ser restaurado a Jerusalém, começava o relógio. As primeiras 7 semanas, que no caso é 7 vezes 7, as primeiras 7 semanas de anos, Daniel, ele viu e profetizou a restauração sobre Jerusalém. Ok, depois contou mais 72 semanas de anos, que foi até a vinda de Jesus Cristo na terra e a sua ascensão aos céus, diga amém. E pela contagem falta uma semana. A pergunta é: por que o relógio parou e quando esse relógio vai voltar a contar de novo? E se falta uma semana, nós estamos falando que só falta 7 anos, exatamente para que o nosso Deus venha colocar um ponto final nessa ação do diabo. Diga glória a Deus. E essa uma semana nós vamos aprender aqui quando que vai começar a voltar a contar essa semana de novo. Daniel capítulo 9, versículo 27. Diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e ao que está determinado será derramado sobre o assolador. Parece difícil essa leitura, mas eu quero explicar para você. Se já passaram 69 semanas de anos até a vinda de Cristo, o relógio ficou parado. Quando que esse relógio volta a ser contado? O texto está dizendo: quando ele firmará um concerto. Mas ele quem? Quem é essa pessoa que vai firmar um concerto?
O texto está falando sobre uma falsa paz durante 3 anos e não é Deus que está firmando o concerto aqui. E é isso que nós vamos aprender aqui neste culto. Diga glória a Deus. Então, quando vier um concerto de 3 anos e meio, uma falsa paz de 3 anos e meio, quando alguém se levantar a fazer uma falsa paz durante 3 anos e meio, começa-se o relógio de novo a rolar. E esse relógio vai rolar sobre uma semana, ou seja, 7 anos, e o nosso Deus põe um fim na ação do diabo. Diga glória a Deus. E agora preste atenção, eu abro uma aspas para que você possa entender. Então o anticristo, ele vai firmar esse concerto de falsa paz. E quando que ele vai firmar? Quando começar rumores de guerra, quando nação começar contra nação, quando um país começar com outro país, aí alguém vai ser levantado, e esse alguém é conhecido como anticristo, só que ele não vai dizer eu sou anticristo. Ele vai vir agora com uma característica dentro do governo e vai dizer assim, ó, paz em todos agora. Ele vai vir e vai firmar um concerto durante 3 anos e meio de uma falsa paz. Então alguém vai ser levantado e vai enganar muitos, porque vai estar país contra país. Imagine, nós estamos vendo aí o tempo da Ucrânia, onde está tendo essas guerras, rumores de guerra. Aí de repente alguém se levanta dizendo, eu consigo pôr uma paz nisso. E alguém põe uma paz nisso, e não só na Ucrânia, mas nos outros países também. E é isso que vai acontecer, quando alguém colocar uma paz, é aí que o relógio volta a rolar de novo. Só que entende uma coisa, nem toda paz é boa para a gente, nem todo concerto de paz será bom, porque o texto está dizendo biblicamente que o anticristo vai fazer isso. Então nós sempre falamos que o diabo ele vem com um sapatinho de algodão. Diga amém. Nós sempre falamos isso, o diabo ele veste sapato de algodão e ele vem para que tentar nos enganar. Então isso é muito forte. Agora vai lá em Apocalipse comigo e nós vamos começar a descortinar isso. Você vai ficar encantado agora que eu começo a pregar uma revelação, que é o capítulo de número 6, Apocalipse 6, lá no final da Bíblia. Então eu mostrei para você capítulo 1, 2 e 3, que é o período da igreja, capítulo 4, que é o arrebatamento, capítulo 5 é a igreja que vai estar com Jesus Cristo nos céus, cantando e adorando, e o capítulo 6 começa a abertura dos selos, que é o início da tribulação. Diga amém. Capítulo 6 de Apocalipse, verso de número 1 e 2 diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como a voz de trovão, vem e vê. E olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Diga amém. Gente, essa visão aqui parece ser uma visão tão tranquila. Por quê? Porque primeiro nós vemos um cavalo branco e um ser em cima com um arco. Saiu para vencer e ser vitorioso. Parece ser algo de paz aqui, pastor Tiago. E literalmente a cor branca na Bíblia representa a paz. E nós sabemos disso, por exemplo, numa luta de boxe, alguém joga um lenço branco, para a luta na hora. Numa guerra, alguém levanta uma bandeira branca, para na hora. A branca significa paz. Diga amém. E o texto está dizendo, e um dos selos foi quebrado, e se apresentou um cavalo branco. Foi-lhe dado um arco para ser vitorioso, e saiu para vencer. Isso aqui é o próprio anticristo. Na abertura do primeiro selo, o anticristo se apresenta na terra com um cavalo branco, que é uma falsa paz. Então de novo a profecia de Daniel se enquadrando agora em Apocalipse capítulo 6, aonde o cavalo branco vem, o falso Cristo vem para ser vitorioso. Ele vem agora para causar essa paz, essa falsa paz, e muitas pessoas vão ser enganadas. Diga, está amarrado. Mas enquanto isso, eu e você vamos estar na mesa do Cordeiro cantando: santo é o Senhor, santo é o que vive e reina para todo sempre, e eu estarei com ele. Diga glória a Deus. Então isso, gente, é interessantíssimo. Olha como o livro das revelações está mostrando todo descortinado a nossa caminhada. Hoje somos a igreja, depois seremos arrebatados, estaremos com Jesus, e quem ficar na terra vai presenciar o anticristo, e assim vai. Gente, é claro que existe alguns teólogos que acreditam de maneira oposta. Existem alguns teólogos que acreditam que os selos já foram abertos. Há muita gente que acredita nisso,
Por quê? Porque a destruição e as guerras que acontecem na terra são tão grandes que eles acreditam que as aberturas, os selos, foram feitos para isso, para gerar destruição. Só que o selo só pode ser aberto quando Jesus já tem arrebatado a sua igreja. E nós somos o povo do arrebatamento. Diga glória a Deus. Amém ou não amém? Então, por gentileza, olha só que nós vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses 5,3. Olha que sinal glorioso para você entender a vinda do anticristo. Gente, não ache que o anticristo ele vai vir assim dizendo eu sou o anticristo. Não, ele vai vir para criar uma única moeda, um único governo. Ele vai vir para criar uma solução financeira, uma solução em saúde. Então muitas pessoas vão ser enganadas, porque tudo que o povo pede é isso. Apóstolo, eu quero que seja resolvido minha questão financeira, amém. Eu quero que os postos de saúde, a Santa Casa seja resolvido, amém. Então esse camarada vai vir e vai causar isso. E quando ele causar isso, muita gente vai falar assim: poxa, agora sim, um governo abençoado, agora sim alguém inteligente, agora sim alguém extraordinário que fez isso. Só que o povo vai estar falando isso de quem? Do anticristo. Você está entendendo? A maior pergunta dos ateus, pastor Tiago, é o seguinte: se Deus é todo poderoso, onipotente, onisciente, se Ele pode estar em todos os lugares, por que Ele não livra agora as crianças que estão passando mal neste momento? Por que Ele não entra no hospital agora e no estralar de dedo tira todo mundo lá que estavam doentes? Eu tenho uma resposta para isso. Primeiro, a promessa do nosso Jesus nunca foi aqui. Ele disse: eu vou para um lugar e vou preparar morada para vocês. Ele disse: eu tenho um reino para vocês. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. A segunda, todo efeito de dor, doença, morte, destruição é por causa do pecado. E quem cometeu o pecado fomos nós. Terceiro, existe o livre-arbítrio. Deus jamais pode intervir na minha vida se eu não pedir. Então existem muitas pessoas sofrendo que jamais pediram a intervenção de Deus. Então é isso, gente, é muito forte. Abre em 1 Tessalonicenses 5,3. Olha o sinal do anticristo. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Amém, gente? Então olha a estratégia aqui do próprio diabo, do anticristo. Ele vai vir um homem na terra incorporado com a sabedoria do diabo, trazendo uma falsa paz, e durante 3 anos e meio ele fica dentro dele, aquilo escondido, trazendo segurança, trazendo paz, trazendo governo. Mas quando acabar o tempo de 3 anos e meio, ele vai dizer assim: eu sou Cristo, eu sou o Jesus que vocês esperavam, eu sou o líder que vocês esperavam. Aí o que vai acontecer? O povo judeu não vai aceitar. Algumas pessoas não vão aceitar, porque mesmo ele causando paz, algumas pessoas vão abrir os olhos. Aí ele vai se revelar. Aí ele vai dizer: agora vocês não se curvam a mim? Então tá bom, a partir de agora é assim. Então ele vai revelar toda a natureza dele, a natureza de destruição, de raiva, de ira. Diga: tá amarrado. Mas enquanto isso, para te lembrar de novo, estaremos com o Cordeiro sentado, uma mesa gloriosa, ceando com Abraão, Isaac, Israel. Diga amém. Gente, eu preciso falar uma coisa bem interessante. Isso é um grande alerta para a igreja. Supondo que o arrebatamento aconteça agora, e algumas pessoas fiquem aqui. Não é o que eu quero. Claro que eu quero que todos vão, e assim nós vamos, em nome de Jesus. Algumas pessoas fiquem na terra. A pergunta é: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ir para Jesus Cristo? Existem 2 caminhos que a Bíblia vai dizer que ainda há salvação, mesmo a igreja sendo arrebatada da terra. Diga: primeiro caminho. Jesus diz assim: aquele que quer vir após mim. Jesus está dizendo: depois de mim, depois de tudo que eu fiz, se alguém quer vir a mim após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: tomar cruz e seguir é o caminho de morte. Então quando alguém for morto em nome de Jesus no tempo da tribulação, essa pessoa será salva. Você entende que glória que é isso? Aí vai vir o anticristo dizendo: ei, você precisa colocar a marca na mão ou na testa. Alguém vai dizer: não aceito.
Então alguém vai pôr o revólver na cabeça, vai dizer: eu vou te matar. Então ele vai dizer assim: pode me matar, porque eu sou cristão e eu acredito na palavra de Deus, eu não vou pôr marca nenhuma. Aí a bala vai entrar, a pessoa vai ser salva. Diga amém. Só que entenda que isso há diferenças. Nós estaremos com o corpo glorificado lá nos céus nesse momento. Então qual que é o segundo meio de ser salvo? Apóstolo, falei o primeiro, porque muitas igrejas interpretam esse texto errado. Ah, você tem que tomar sua cruz é o seu marido, sua cruz é a sua doença. Mentira. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Depois de Jesus, depois dele arrebatar a sua igreja, quer vir com ele depois que ele arrebatou a igreja? Negue a si mesmo, ou seja, todas as suas vontades morra. E você precisa tomar a cruz, que é o evangelho de Cristo, que é o maior símbolo de salvação, dizendo: eu sou cristão. Não era tão firme quando a igreja estava aqui, mas agora eu sou. Então você vai vestir a camisa dizendo: eu sou de Cristo, e alguém vai te matar, que é o caminho de morte, o caminho da cruz, em nome de Cristo. Diga amém. Então para ir para o céu você vai ter que ir exatamente como Jesus foi. Jesus foi a ascensão aos céus porque ele foi um sacrifício. Você vai se sacrificar pelo evangelho de Jesus. Diga amém. Segundo meio de ser salvo, Mateus 24 está escrito assim: aquele que perseverar até o fim, Então a pessoa que fica aqui, ela vai ficar durante a falsa paz, ela vai passar os 3 anos e meio de falsa paz, e depois vai passar os 3 anos e meio de pura tribulação. Essa pessoa que suportar, ela não vai ter um chip na mão nem na testa, ela vai entrar no mercado, não consegue comprar nada, ela vai entrar no hospital, não tem atendimento, ela vai numa farmácia, não compra remédio, ela não tem direito a nada. Mas essa pessoa que suportar até o final, esse será salvo, porque Jesus vai voltar com a sua igreja, ou seja, comigo, com você, e nós vamos encontrar Jesus. A igreja vai encontrar com aqueles que ficaram e acreditaram no tempo de tribulação. Diga amém. A pergunta é: a tribulação, ela tem qual o propósito? Qual que é o propósito da tribulação? Apocalipse 3:10 vai dizer assim, que era para provar todo mundo. Porque muitas pessoas não acreditaram no evangelho pregado pela graça de Deus, ou seja, num favor que Deus fez para nós. Mas muitos vão passar a acreditar quando vier a provação. Então quando tudo acontecer, alguém vai dizer: poxa, a loucura daquele pastor era verdade, o que aquelas igrejas pregaram era verdade. Aí alguém vai começar a dar atenção na palavra. Outros vão começar a lembrar o que era um pregado, dizendo: eu lembro, eu estava num culto de domingo de manhã, é o seguinte, Jesus levou a igreja, tá bom, agora nós temos que vestir a camisa do evangelho. Não dá mais tempo da gente ficar cocheando em 2 pensamentos. O evangelho vai ser tudo para mim. O dinheiro não manda, o amor não manda, as paixões desse mundo não manda, nada mais, é só o evangelho na minha vida. E alguém vai dizer: vamos preservar até o final. Diga amém, Jesus. Então isso é muito forte. Amém ou não amém? Pega a sua Bíblia aí, João capítulo 5, versículo 43. Quem está entendendo sobre a tribulação, diga amém. Amém, gente? Eu sei que é um assunto difícil, mas é um assunto que você precisa saber. Amém? É um assunto que é pouco pregado dentro das igrejas. Eu acredito que se você fizer um tour sobre essa cidade, você não vai conseguir ouvir esse tipo de mensagem. Está dizendo o seguinte, ó: eu vim em nome do meu Pai. Quem está falando aqui? Jesus. E não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. O que Jesus está dizendo? Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram, mas outro vão vir em seu nome, que no caso é o anticristo. Ele vai se apresentar com uma falsa paz e vai dar o que o povo precisa. Então tem pessoas que não vêm buscar a Jesus, buscam o que ela precisa. Você pode ver que 60% da igreja, quando ela vem para a igreja, é por um porquê humano e não para um porquê celestial. O porquê que eu vim? Pelo meu casamento. O porquê que eu vim? Pelo meu filho. Por que eu vim? Pela minha casa, porque eu quero prosperar, eu quero engrandecer. Então Jesus está dizendo que muitas pessoas correm esse risco. Se o nosso foco não estiver em Cristo, nós estamos correndo um risco muito grande. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram, mas outro virá em vosso nome, ou seja, em vossos interesses, em vossas paixões, em vossas cobiças, e vocês vão aceitá-lo. Então Jesus está falando do anticristo. Eu vim, estou aqui, me aceitem. E as pessoas não aceitaram.
principalmente os judeus. Mas quando o anticristo se apresentar, na hora os judeus vão dizer assim: esse é, poxa, que governo, essa é uma bênção, olha que autoridade, olha que paz que ele está fazendo. Mas quando acabar os 3 anos e meio, aí começa o terror e a rebelião vai acontecer. Diga amém. Diga: o primeiro selo do cavalo branco representa o anticristo para dominar a falsa paz no período de tribulação. Onde você vai estar nesse período? Nos céus. Amém ou não amém? E isso é muito forte. Enquanto nós estamos nos céus, nós estamos com corpos glorificados, que são transformados. Nosso corpo não haverá dor, não haverá agora doença. Nos céus, narrando aquele lugar, para quem não sabe, é um lugar cujo tem moradia, é um lugar cujo tem árvores, é um lugar cujo tem rio, é um lugar cujo tem trono, e é um lugar onde não precisa de sol e não existe noite. E por que não existe noite? Porque a luz do nosso Deus vai brilhar sobre todas as coisas, e nós vamos ver a face de Deus pela primeira. E na nossa testa estará o nome do nosso Deus, e não um chip, porque nós estaremos lá. Diga glória a Deus. Então agora tem uma visão mais ampla dos céus, porque se eu perguntar para você o que é os céus, muita gente vai dizer assim: é um lugar feito ruas de ouro. Não é só isso, gente. É um lugar muito maravilhoso. É um lugar cujo tem moradias. Eu não consigo dizer para vocês se seriam prédios ou seriam casas, mas é um lugar que tem moradia. Lá existe moradia, existe rio, existe uma água que sai do trono de Deus e passa pelo meio das ruas. Então no meio da rua, as ruas são de ouro, mas no meio dela corre um riacho. Esse riacho, quando você olhar para lá, não existe um sequer pingo de sujeira. O texto diz que é claro, é cristalino, é limpo, é perfeito. Então esse é o lugar que nós vamos. Você tem noção? E a Bíblia diz que se porventura derramar uma lágrima dos meus olhos, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Diga glória a Deus. Você tem noção disso? Está chorando, apóstolo? Eu enxugo suas lágrimas. Estamos falando do Criador, estamos falando do próprio Cristo, do Cordeiro. Isso é maravilhoso. Amém ou não amém, gente? Agora abre comigo aí, por gentileza, Mateus 24, verso de número 1. Diz assim: e quando Jesus ia subindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do final do mundo? E Jesus respondeu e disse: gente, como eu sempre falo, esse é um texto que foi muito mal interpretado na Bíblia Sagrada, principalmente na época de pandemia. Na época de pandemia, praticamente todos os pastores olharam para esse texto, por causa das coisas que estavam acontecendo. Só que a pergunta aqui é referente ao final, não é referente ao arrebatamento. Então esses sinais, não se trata dos sinais do arrebatamento, se trata dos sinais da tribulação. Então o que vai acontecer no momento da tribulação? Olha Jesus dizendo: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. Olhe para mim, o primeiro sinal é o cavalo branco, o primeiro selo que é aberto lá em Apocalipse capítulo 6. Nós vemos que o cavalo branco é liberado. Ele é o anticristo que traz uma falsa paz. Agora vemos em Mateus 24 o próprio Jesus dizendo: acautelai-vos, porque ninguém vos engane, porque chegarão e vão dizer em meu nome, mas não sou eu, e vão enganar a muitas pessoas. Então Jesus, quando ele estava na terra, ele disse, ele deu os toques, ele deu a direção. Ele falou: gente, vai acontecer, vai chegar esse período. E quando chegar esse período, fica muito esperto, porque é o próprio anticristo. Diga: está amarrado. E depois da vinda do anticristo: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome. E por que haverá fome? Porque nem todos poderão comprar qualquer tipo de coisa. Estão marcados nesse tempo.
Amém? E toda vez que há uma guerra, toda vez que há uma rebelião, alguma coisa assim, toda a economia é balançada. Pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados. O verso 9 é glorioso. Lembra que eu falei para você que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me? Então a igreja foi arrebatada. As pessoas que ficaram aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente no verso 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados. O anticristo, com o falso profeta, ele vai dizer assim: acha todo cristão agora. E algumas pessoas que às vezes são até seus parentes, diga, está amarrado, mais forte. Até os seus parentes vão dizer assim: eu sei onde ele está, eu sei onde o pastor está escondido. Porque se o pastor não foi no arrebatamento, ficou, aí o temor vai vir, né? Aí, poxa, eu quero, aí eu já sei o que eu tenho que fazer. Aí eu vou me esconder, porque eu não vou colocar o chip, a marca da besta. Então eu vou estar escondido, alguém da minha família vai dizer assim: eu sei onde ele está. Aí vai ser igual o Judas da Bíblia Sagrada: me dá as moedas, ou me dá alimento, me dá comida, que eu falo onde o pastor está. Então vão entregar a nossa vida. E quando entregar a nossa vida, alguém vai dizer assim: põe a marca da besta, o chip, ou morre. Aí as pessoas estão que vão dizer assim: eu não coloco porque eu creio em Jesus. Quando alguém dizer isso, vão atormentar, vão chicotear, vão humilhar, vão colocar naquelas jaulas e vão colocar fogo, vão agora afogar alguns cristãos, e assim vai indo. Mas enquanto isso, eu creio e acredito, é por isso que eu estou pregando essa mensagem, para nós não estarmos aqui, estamos com Cristo nesse tempo. Diga amém. Então verso 9: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiado de todas as gente. Quantas gente? Vai dar para andar na rua? Não dá. Somente as pessoas que são marcadas, e elas serão marcadas na testa para ver mesmo. Eu lembro que eu assisti um filme, eu não sei se você já viu isso, pastor Tiago, e eu assisti um filme onde as pessoas já estavam marcadas e falava sobre a tribulação, e o cristão chegava e ele precisava saber se o dono daquela loja também era cristão. Então o que ele fez? Ele derramou um potinho de sal e ele fez a metade de um peixe. E o dono da loja pegou ali e completou a outra metade. Então aquilo era o sinal deles, que eles eram cristãos e que eles não tinham se vendido. Então você tem noção nisso? Nós podemos entrar, por exemplo, numa lanchonete, a gente não sabe se a gente pode pedir alguma coisa para comer. A gente não sabe se a gente pode pedir socorro, porque a primeira coisa que alguém vai dizer assim: dá a sua mão. A gente vai passar a mão numa espécie de um leitor para saber quanto de dinheiro eu tenho, qual a minha classe social, se eu estou devendo para o governo, se eu tenho que ser preso ou não tenho que ser preso. E quando eu passar a minha mão, automaticamente vai debitar da minha conta bancária no mesmo tempo. Só do passar da mão, mas nós não teremos esse chip. As pessoas que ficar, então, vai precisar viver de sinais. Nós vamos ter que ficar longe para poder comer alguma coisa. Diga, está amarrado. E é por isso que eu venho hoje pregar essa palavra. Gente, cai na realidade. Se tem uma coisa que essa igreja é boa, é das revelações, é de milagre, é de libertação. Nós poderíamos fazer os cultos de manhã de maior tempo de revelação possível. Nós íamos dobrar, triplicar o número de pessoas aqui. Só que a minha responsabilidade, a Bíblia diz que eu tenho que levar as pessoas para o reino dos céus. Então nós separamos, quarta revelamos, sexta libertamos, mas domingo é aquele povo que realmente acredita na palavra de Deus. E é por isso que você está aqui, para ser salvo por essa palavra. Amém ou não amém? Então continue comigo. 10, nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e outros se aborrecerão. 11, surgirão muitos falsos profetas. Agora olha o tempo de distinção. Primeiro apresenta o anticristo e depois apresenta o falso profeta. E ambos vão se unir. E quando eles se unirem, começará uma operação de maravilhas, que muitos vão ser escandalizados e outros vão se entregar a eles, por milagre, por cura. Agora cai na realidade, gente. Eu vou falar uma coisa do meu coração aqui, que o próprio Espírito Santo segue os ouvidos aliás, coloque um tampão nos ouvidos do diabo e uma tapa nos olhos do diabo. Supondo que se nós tivéssemos alguém da nossa família doente, e nós amamos muito essa pessoa, Jesus veio e buscou a igreja. Então nós não temos a igreja na terra. E quando nós levarmos essa pessoa doente no hospital,
o médico vai dizer assim: eu posso atendê-la e curá-la agora, porém você tem que passar naquela sala e fazer a marca da besta agora. Aí você vai falar assim: não. Aí o próprio médico vai largar aquela pessoa que nós amamos, e não é porque ele quer largar, porque ele tem uma ordem para aquilo. Então você entende que terror que vai se tornar isso? Você entende que situação? Aí entra o falso profeta com operações de milagres para ganhar as pessoas. Quer que o seu filho seja curado? Quer que a sua esposa seja curada? Põe a marca. Na hora, por desespero, alguma pessoa coloca e perde aquilo que é mais precioso, chamado salvação. Então, gente, nós não podemos estar aqui. A Bíblia está dizendo que o nosso Deus quer nos tirar da hora da aprovação. Só que para isso, para você ser levado no arrebatamento, você tem que dizer não agora àquilo que te prende nessa terra. É você dizer não àquilo que coloca você neste lugar e dizer sim para a palavra de Deus. Apóstolo, eu quero ser salvo. Simples, Romanos 10:10. Crede em seu coração para a justiça e sede justificado. Confessa com os seus lábios para a salvação que Jesus é o único e suficiente Salvador. Diga amém. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então o caminho é Jesus. Só que entende, nós não podemos agora ser e terminar como a igreja de Laodiceia morno. Nós temos que ser a pessoa que acredita, a pessoa que renuncia, a pessoa que é quente pelo Evangelho de Cristo, a pessoa que arde pelo Evangelho. Então, igreja, em nome de Jesus, um dia você vai me agradecer quando nós se encontrarmos lá no reino dos céus. Você vai fazer aquele toquinho bonito de hi-fi em mim, dizendo: apóstolo, obrigado por aquele culto. Aquele culto me despertou e eis-me aqui agora no reino dos céus, por causa de uma palavra lançada. Quantos acreditam? Diga glória a Deus por essa palavra. Amém? Bem forte para Jesus. Isso é muito forte. Amém ou não amém? E surgirão, no verso 11, muitos falsos profetas enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar, olha o caminho de salvação, mas aquele que perseverar até o fim será. Mas gente, sinceramente, se não é fácil hoje, as pessoas, estamos numa geração, desculpe a palavra, é uma geração Nutella. Você sabe como eu perco membros nessa casa de oração? Nós estamos tratando às vezes uma pessoa, escute isso, Tiago, para você ver como que é difícil o tempo de hoje. Eu lembro que eu estava tratando de uma mulher, a libertação dela, sexta-feira, colocando a mão, orando, libertando e tal. Ela foi numa outra igreja e o pastor falou uma palavra cujo coração dela desejava. Só que o pastor não sabia que o coração dela desejava um homem casado. E o pastor disse assim para ela: sabe o que Deus está me dizendo? Que o desejo do seu coração, aquele será seu. A mulher falou assim no outro dia para mim: apóstolo, desculpe a palavra, mas eu ouvi de um outro pastor e eu acredito muito mais na palavra dele do que a sua. Eu falei: que ele disse para você? Que o desejo do meu coração, aquele que o Senhor sabe, vai ser meu. Eu falei: filha, se Deus dá aquele homem para você, a Bíblia é mentirosa. A mulher virou a costa e falou: apóstolo, desculpa, mas eu estou indo para outra igreja. Entende uma coisa? Olha o caminho que nós estamos. Nós estamos numa geração que nós chamamos geração Nutella. O que nos salva, gente, é a raiz, o Evangelho. Deus jamais vai fazer alguma coisa cuja palavra não autoriza. Então isso é muito forte. Entende? O que garante que eu estou falando aqui é uma verdade? O que garante que as profecias que eu lanço sobre a tua vida é verdade? O que garante que essa igreja está alicerçada é a palavra. Então Jesus me deu um livro para mim e um livro para você, dizendo: tudo que aquele homem pregar, olhe na palavra, e se a palavra está testificando, ele é verdade. Mas se a palavra não está testificando, ele é mentira. Então isso é muito forte. Em nome de Jesus, não seja enganado pelo seu coração. Seja agora alicerçado pela palavra do reino dos céus. Ei, se a palavra não aprova, mesmo que doa, arranca do seu coração. Se a palavra diz não, mesmo que doa, arranque. Jesus diz: é melhor entrar sem o olho no reino dos céus do que com os dois no inferno. Eu acredito no período de salvação sobre essa igreja. Diga amém. A igreja Filadélfia era a igreja que guardava a palavra, mas tinha pouca força. É o tempo da nossa conversão, pastor Tiago. Você vai lembrar que não havia muitas operações de maravilhas. As operações de maravilhas aconteciam, mas não eram tão frequentes como o tempo de hoje.
não haveria tantas revelações como hoje, mas todos nós éramos amantes da palavra. E a igreja de Laodiceia é a igreja que diz: eu sou rica, eu sou poderosa, eu não preciso de nada. E o próprio Jesus diz: coitada, você está nu e não sabe, é pobre e não sabe. Desculpe o termo que eu vou usar, mas é o que está escrito. O próprio Jesus diz: é desgraçada e não sabe. O que é desgraçada? É o contrário de alguém que tem uma graça. Você entende? Então você não tem graça e não sabe. Graça significa favor de Deus. Você não tem o meu favor e não sabe disso, porque você confunde com o dinheiro que você tem, confunde agora com a riqueza que você tem. Ter dinheiro, ter fama, ter aplauso não significa ter Deus. Ter Deus é muito além disso. É como a igreja de Filadélfia: guardaste a palavra, e eu sei que tu foi fiel, e eu te guardarei da hora da provação. Diga glória a Deus. Amém ou não amém? Grita: o primeiro selo é a abertura e a liberação do anticristo. Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4. Vou fazer um desabafo que acontece nas reuniões de pastores. Quando nós se encontramos, uma das maiores queixas dos pastores são o pós-culto. O pós-culto é quando todo mundo vai embora, quando todos vão para casa. E eu vou dizer uma coisa que eu já passei, e a maioria dos pastores passam, e graças a Deus que encontrei a solução disso. E o que é, apóstolo? É quando acaba o culto, o pastor fala assim: a igreja é cheia, houve bastante oferta, houve revelações, houve libertação, mas eu sinto um vazio, tem um buraco dentro de mim. E a pessoa vai embora como se fosse uma pessoa depressiva. No outro culto ela está super feliz, alegre e tal, e vai embora como depressivo, vazio, um buraco dentro dele. E eu demorei muito para entender o que era isso. E eu só fui ter noção do que era isso quando encontrei vários pastores e um teve coragem de falar. Eu lembro que um apóstolo falou isso. O apóstolo levantou e falou assim: gente, eu passo por isso. Quando ele falou isso, justamente naquela época que muitos pastores estavam se matando. Você lembram disso? Muitos líderes de igrejas imensas, caras ricos, poderosos, e se matando, deixando filha, filho, esposa, casa linda, carros luxuosos, e se matando. E quando esse apóstolo levantou e falou, aí começou o debate. Gente, está aí o segredo. É isso que está acontecendo comigo também. O outro, comigo também. Gente, eu não queria falar, mas com medo, mas eu também passo por isso. Então começou aquela situação, muitas pessoas, pastores, dizendo a mesma coisa. E eu cheguei a um texto de João capítulo 4, onde Jesus revela a mulher samaritana. Aí os discípulos vão buscar comida para Jesus, que ele estava com fome e com sede. E quando os discípulos voltam com pão e água, Jesus fala assim: a minha fome foi saciada em fazer a vontade do meu Pai. Aquilo foi um estralar dentro da minha vida, e talvez seja uma chave para você aqui agora. Quando nós fazemos a nossa vontade, mesmo que pareça ser a vontade de Deus, como pregar o evangelho, libertar as pessoas e curar os doentes, quando eu faço a minha vontade, eu saio vazio. Mas quando eu faço a vontade de Deus sobre esse altar, nós saímos cheios. Eu vou dizer uma coisa para você: o que mantém nós, pastores vivos, são os cultos de domingo, cujos nós rasgamos o evangelho ao seu coração. E não os cultos de quartas, que são profecia, nem os sextas, que são libertações. Porque a profecia nós podemos ser induzidos por ela. Por exemplo, eu sei que traz resultado financeiro e número de gente, vamos revelar todo mundo. Eu sei que traz público sexta-feira, vamos libertar as pessoas e fazer um espetáculo. Mas o que traz salvação é a palavra. Então Deus está dizendo para mim e para você hoje: o vazio só sai quando entramos de fato a realizar o reino de Deus, que é a sua vontade. Diga glória a Deus. Amém ou não amém? Você entende? Então por isso que você precisa ser amante da palavra de Deus, porque aquele vazio, aquele buraco não sai numa revelação, não sai numa libertação. O buraco e o vazio só sai quando você sabe que você está entendendo e entrando no centro da salvação, que é o evangelho de Cristo Jesus. Amém ou não amém? E para nós foi muito difícil, porque quando você realiza esses cultos de palavra e tal, são os cultos que menos a gente dá. São os cultos que as pessoas dormem, o culto que a pessoa fala é chato, o culto que a pessoa fala: poxa, não foi muito legal hoje. Por quê? Porque as pessoas, elas querem um avivamento, elas querem ouvir o que o desejo do coração arde. Gente, um dia você vai me encontrar no reino dos céus e vai dizer: apóstolo, aquela palavra
me trouxe para cá. Ah, como você vai me agradecer lá nos céus. A gente vai fazer dancinha da vitória lá nos céus, igual os bonequinhos dos jogos. E essa é a verdade, diga glória a Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 3. Nós vamos falar sobre o segundo selo. E eu entro e saio rápido, e nós vamos deixar para o próximo culto. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo, vermelho, que cor? E ao que estava sentado sobre ele foi dado o que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Esse cavalo, ele é liberado depois de 3 anos e meio. O primeiro cavalo, que é o cavalo branco, é liberado. Depois de 3 anos e meio vem o cavalo vermelho. O cavalo vermelho, ele vem para causar guerra. Ele vem para tirar a paz da terra, e uns vão se matar ao outro. Então isso é muito forte. É um matando o outro. Isso aqui é guerra. É nação contra nação de novo. E isso é liberado por quem? Pelo próprio céus. Então por isso que é difícil de entender. Porque é o próprio Jesus que está abrindo os selos. Só que esses selos estão abertos porque está sendo provada toda a humanidade. Não é que Deus é ruim, está dizendo agora eu vou vingar de você. Não é isso. É que tudo isso teria que acontecer. Jesus disse em Mateus 24, é necessário que isso aconteça. Amém? Então o segundo selo, cavalo vermelho, fala de guerra e fala de tirar a paz da terra. Diga, eu não estarei aqui para passar por isso. Amém? Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir a Jesus por essa palavra bem forte. Amém? Vamos exaltar o Senhor, é bem forte. Ele merece, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o Todo-Poderoso. Amém, gente?